Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo quero falar sobre petição inicial. É preciso que você tenha o código em mãos para acompanhar a leitura de alguns artigos. O primeiro artigo a ser observado é o artigo 2º do Código de Processo Civil. O que nos fala esse artigo? Ele nos fala que o processo começará por iniciativa da parte e se desenvolverá por impulso oficial. O que isso significa? Significa que a prestação jurisdicional depende de provocação da parte interessada. Ou seja, relembrando conceitos básicos de teoria geral do processo, pretensão, ação, processo, jurisdição, eu vou lembrar que todo aquele que vai deduzir uma pretensão em juízo vai fazê-lo através de um processo. Portanto, o processo é o instrumento pelo qual o autor vai deduzir a sua pretensão, vai exercer o seu direito de ação, buscando o quê? A prestação da tutela jurisdicional, ou seja, ele quer resolver o seu problema, quer que o Estado resolva o seu problema através do poder jurisdicional. E como fica a petição inicial neste contexto? A petição inicial é o ato inaugural. Ela representa o quê? Esta dedução da pretensão, a dedução do pedido em juízo. Portanto, ela é um instrumento pelo qual eu vou deduzir a minha pretensão. Ela inaugura o processo. Mas também eu posso falar que a petição inicial dá início à fase postulatória do procedimento comum, ou seja, a fase inicial deste procedimento. E ao falar de procedimento comum, eu tenho que relembrar que nós estamos diante de um processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? É o processo pelo qual eu trago ao conhecimento do juiz os fatos e os fundamentos jurídicos para que ele declare o direito. Fale quem é que está certo e quem é que está errado. E ele vai fazer isso através de uma sentença. Este processo de conhecimento, portanto, através dele eu quero o quê? Uma sentença. E aí eu tenho que relembrar que este processo de conhecimento pode ter o quê? Diferentes ritos. Mas existe um rito, ou seja, um procedimento que é a regra. É o procedimento comum. E este procedimento comum se divide em 4 fases. Fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória e fase decisória. Portanto, ao afirmar que a petição inicial dá início à fase postulatória, eu estou estabelecendo que ela é o extremo de início. O procedimento comum começa com a petição inicial. Porém, numa linha imaginária do tempo, eu vou ter como extremo final deste procedimento comum o quê? A sentença. Então, eu tenho lá numa ponta a petição inicial e na outra ponta a sentença. Via de regra, esta petição inicial tem que ser escrita e assinada por um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e com poderes de representação. Mas existe uma exceção prevista no parágrafo único do artigo 103 do Código de Processo Civil. Vamos ver. O caput do 103 diz: a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas no parágrafo único consta: é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Ou seja, eu sou advogado, eu tenho capacidade postulatória, pois sou regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não preciso contratar um outro advogado para me representar. Se eu quiser, eu posso advogar em causa própria. Porém, fora essa exceção, em toda petição eu vou ter que ter o quê? A assinatura de um advogado regularmente inscrito na OAB e com poderes de representação. Daí nós estamos falando do quê? Do instrumento de mandato, que é a procuração. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, é necessário que se abordar os requisitos da petição inicial.
Então eu peço que vocês acompanhem a leitura dos incisos do artigo 319 do Código de Processo Civil. No inciso 1 consta: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Nós estamos falando do quê? Do endereçamento. Eu preciso endereçar a minha petição inicial para um órgão do Poder Judiciário. Se você não se lembra quais são os órgãos do Poder Judiciário, você pode se socorrer através da Constituição Federal, em que eu vou verificar quais são os juízes e tribunais. E aí nós temos o quê? As regras de competência. Portanto, eu posso endereçar a minha petição inicial para um juiz de direito, ou um juiz do trabalho, ou mesmo até um juiz federal, dependendo da natureza da causa. Mas, via de regra, em comarcas, vamos falar assim dentro da Justiça Estadual Comum, em comarcas em que existam mais de um juiz competente para análise daquela ação, eu não sei com precisão qual é o juiz que vai efetivamente julgar o meu processo. Exemplo, se alguém vai ajuizar uma ação de cobrança na comarca de Campinas, ele vai ajuizar uma ação cível. Existe mais de um juiz cível competente para esta ação em Campinas? Sim, existem vários. Qual que vai ser o critério? Vai ser a distribuição. Através de um sorteio eu vou saber qual que é o juízo para qual aquela ação foi distribuída, aquele processo foi distribuído. Portanto, neste caso, relembrando, eu estou fazendo o endereçamento, mas eu ainda não sei. Então eu coloco excelentíssimo senhor doutor juiz de direito abro um espaço, vara civil da comarca de Campinas. Eu ainda não sei. Mas existem algumas situações em que eu vou fazer o ajuizamento e já sei qual que é o juízo para qual eu vou endereçar. Normalmente são situações que envolvem conexão ou prevenção. Vejam só, imaginem uma ação de execução em que houve uma penhora. Só que o bem penhorado não pertence ao devedor executado, mas sim ao terceiro de boa-fé que não tem nada a ver com esse processo. Esse terceiro vai se defender para tentar liberar o seu bem? Com certeza. E para tanto ele vai ter que se valer de uma ação chamada embargo de terceiro. Porém, para qual juízo ele vai endereçar? Ele vai endereçar para o mesmo juízo da execução. Ou seja, o mesmo juiz que julga a execução é o juiz que vai ter que julgar os embargos de terceiro. Portanto, estou demonstrando para vocês que existem exceções. Neste caso, eu estou ajuizando uma ação e já tenho exatamente definido qual que é o órgão que vai julgar este processo. Na sequência, nós temos o inciso 2. E o inciso 2 fala: a petição inicial indicará nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu. Veja, eu preciso da qualificação completa do autor e do réu, principalmente do réu. Mas por que isso? Eu preciso individualizar essas pessoas. Exemplo, se alguém ajuiza uma ação contra o Daniel. Qual Daniel? Não sei, é só Daniel. Mas onde mora, onde pode ser localizado, quais são as outras informações que você tem? Nenhuma, só sei que o prenome é Daniel. A pergunta é: este processo vai se desenvolver? Vai ser possível essa citação? E obviamente que não. Será um caso de indeferimento, caso não sejam trazidas as informações necessárias. Porém, mesmo que você não tenha todas as informações, se o conjunto de informações trazidas for suficiente para se viabilizar a citação do réu, nessa situação não caberá o quê? O indeferimento. Ou seja, se existirem lacunas com relação às informações, ou seja, nem todas as informações estiverem presentes, mas as informações que tenham sido trazidas forem suficientes a viabilizar a citação, a petição inicial não vai ser indeferida. Temos aí o inciso 3, que fala o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Veja, todo processo envolve um direito
subjetivo, que ou foi violado ou está sendo ameaçado. Portanto, eu preciso trazer ao conhecimento do juízo os fatos relacionados a este meu direito, ou seja, aquilo que aconteceu. Mas além de eu alegar os fatos, eu preciso estabelecer um nexo entre esses fatos e o pedido que eu vou formular no final dessa petição inicial. Tem que ter uma ligação, tem que ter uma causa de pedir, um nexo jurídico ligando essa descrição fática ao pedido formulado. Este é o princípio da substanciação, ou seja, não basta ao autor fazer alegações pura e simplesmente. Ele necessita estabelecer um nexo entre essa descrição fática e o pedido por ele formulado. Porém, nos termos do inciso 3, em que eu tenho que fundamentar o meu pedido, eu não preciso necessariamente fazer a indicação de qual é o artigo de lei aplicável ao caso. Mesmo que eu não faça essa indicação do artigo de lei, ou caso eu venha a indicar um artigo que, em verdade, não é aplicável ao caso, nessas duas hipóteses eu não tenho prejuízo nenhum, porque compete ao juiz aplicar o direito e, portanto, ele tem que conhecer o direito. Dessa forma, uma vez que eu faço na condição de autor a descrição dos fatos e estabeleço o nexo entre esses fatos e o meu pedido, ainda que eu não faça a indicação expressa de um artigo de lei, isso não será motivo para indeferimento da minha petição inicial. Então, um exemplo para fixar tudo isso que foi falado. Houve um acidente de trânsito no qual eu fui vítima. O que eu vou fazer? Eu vou ajuizar uma ação de indenização. E através dessa ação de indenização, o que eu vou pleitear? A reparação do dano. Como que eu vou fazer então? Como vai ser a minha petição inicial? Eu vou fazer a descrição dos fatos, ou seja, a descrição do acidente, falar qual foi o prejuízo que eu sofri, vou falar que nos termos da lei civil, todo aquele que causa dano a outra pessoa tem o dever de repará-lo e, portanto, no meu pedido eu vou fazer o quê? Quero que o réu seja condenado a me ressarcir, condenado a me indenizar. Portanto, eu tive fatos, fundamentos e pedido. Ainda em relação ao pedido, é importante relembrar que em caráter imediato, ou seja, em caráter próximo, o que eu quero é um julgamento, é uma sentença. Mas em caráter mediato, ou seja, em caráter um pouco mais distante, eu quero o quê? Aquela tutela jurídica específica. Eu quero aquilo que efetivamente vai resolver o meu problema. Que pode ser uma condenação, uma declaração, uma modificação ou constituição de um estado ou de uma relação jurídica. Então, o pedido, sem dúvida, ele é talvez o mais importante requisito da petição inicial. É ele que delimita o quê? O objeto de discussão do processo. Então, neste mesmo caso da indenização, se eu pleitear indenização, ressarcimento por danos materiais que eu sofri, mesmo que lá no final do processo o juiz enxergue que além desses danos materiais também ocorreu um dano moral, ele não vai poder me dar esse dano moral, ele não vai poder condenar o réu à indenização deste dano moral por ele visto. Por quê? Porque não contém este pedido. Eu não pedi esta prestação jurisdicional. Portanto, é o autor, através do pedido, que delimita o tamanho, os limites da ação e, portanto, do julgamento. Daí, em sequência, nós temos o inciso 5, que fala o quê? Do valor da causa. O que é importante entender é que a toda causa será atribuída um valor, tendo o conteúdo econômico discutido ou não. Exemplo, se eu tiver uma ação de cobrança de R$5.000, qual que é o valor desta causa? R$5.000, porque é o conteúdo econômico discutido. Mas se eu tiver, por exemplo, uma ação de regulamentação de visitas, nenhum valor nesta ação está sendo discutido. Por quê? Não tem conteúdo econômico.
e mesmo assim eu vou ter que atribuir um valor a esta ação. Prosseguindo, nós temos o inciso 6, que fala o seguinte: as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O inciso 6 fala de ônus de prova, ou seja, entendam, a petição inicial ela vai ter que estar acompanhada dos documentos indispensáveis. Porém, eu posso ter outras provas a serem produzidas no processo, além desta prova documental que acompanha a petição inicial. É por isso que nesta parte da petição inicial eu vou indicar o quê? Outras provas, como por exemplo, oitiva de testemunhas ou realização de perícias. Ainda que mais adiante do processo exista um momento em que o juiz venha a intimar as partes, tanto o autor como o réu, sobre provas que queiram produzir, e aí a gente está dentro, já passando da fase saneadora para a fase instrutória, ainda que isto ocorra no processo, é preciso, na petição inicial, se fazer a indicação, ainda que de forma genérica, das demais provas que eu pretendo produzir naqueles autos. Temos aí o quê? O inciso 7, que fala a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Vejam, a conciliação e a mediação são cada vez mais estimuladas dentro do processo civil moderno. Por quê? A ideia é viabilizar meios de composição entre as partes, evitando que o litígio prossiga desnecessariamente. Então, via de regra, vai ocorrer a designação de uma audiência ou de conciliação ou de mediação. Porém, caso o autor, em sua petição inicial, desde já manifeste o seu desinteresse sobre, quer seja pela natureza da causa ou por fatos que já tenham ocorrido, ele precisa, na petição inicial, caso ele não tenha interesse na realização desta audiência, ele tem que explicar, trazer as justificativas para tanto. Além desses incisos, de todos esses requisitos da petição inicial, é importante também que seja visto o quê? Quais são as situações que ensejam o indeferimento desta petição inicial. Isto vai ser objeto de um vídeo específico, dada a complexidade e importância do assunto, assim como também o pedido. Nós vimos o pedido aqui de forma genérica, mas será feito um outro vídeo para tratar especificamente deste requisito, também considerando sua importância e o grande volume de informações a ser tratado. Portanto, é isso e um bom estudo a todos.